Deus. Está com a palavra o pastor Reis. Som. Obrigado. Queridos, a paz do Senhor. Amém. Felizes em Deus estar aqui. O texto, Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16. Gênesis 16, o tema do Congresso das Mulheres. Agradecer a Deus pela honra de poder ter chegado aqui. Capítulo 16, eu até antevendo a dificuldade que ia ser hoje, me aproveitei para tentar construir alguma coisa, acho que na congregação lá, no texto, no domingo passado e agora na terça, mas focando na parte de Abraão e Sarai, Abraão, Sarai, ou Abrão, Sarai. Não, vamos usar o nome final, Abraão e Sara e a própria Agar. Hoje a gente vai escolher Abraão e Sara, porque a minha mente funcionaria mais fácil em função do tempo que não me foi muito favorável essa semana, muitas atividades, e nos deixou bastante cansado. Quando eu digo excluir, não analisar do ponto de vista bíblico nem teológico, já que eles estão nesse texto, nem Abraão, nem Sara, e tentar colocar Agar nesse processo. Ela aparece aqui de forma bem clara no capítulo 16, ela vai aparecer mais uma vez no capítulo 21 do próprio livro de Gênesis, e ela vai aparecer no capítulo 4 de Gálatas, quando Paulo vai fazer uma alegoria sobre aqueles que acreditam na salvação como mérito humano, e ele vai confrontar aqueles que entendem a salvação como mérito humano e aqueles que como Paulo e como nós, compreendemos que a salvação é pela fé. E ele vai apresentar Agar e Ismael de um lado e vai apresentar Sara e Isaac do outro. As 3 vezes que aparece de forma expressa. Mas Agar, ela aparece também de forma não expressa, mas oculta, no capítulo 12 do livro de Gênesis, e o versículo 16. Ela vai aparecer, que é aquele episódio que Abraão ele vai ao Egito por estar enfrentando um período de crise, de fome, e ele comete o erro que ele cometeu lá. O versículo 16 diz que ele sai do Egito, basicamente expulso do Egito, e se agrega ao clã de Abraão, muitos bens, e lá cita servos e servas. Então você vai perceber que a partir deste momento é o único momento que Abraão vai ao Egito, e aí ele sai com Agar, ele sai com a serva. Esse nome Agar é interessante, Moisés escreve o livro, Agar é egípcia, isso fica muito claro nas escrituras sagradas, e esse nome, ele é um nome de origem semítica. Então, se ele é um nome semítico, ele é um nome de origem ou assíria, ou sírio, ou babilônico, ou caldeu, ou hebreu, egípcio não. Então, quando a gente analisa, a gente percebe que quem sai como serva do Egito não sai com este nome Agar, porque não era um nome egípcio, é um nome semítico, é um nome hebreu. E o próprio significado do nome nos deixa claro, porque quando Moisés escreve, ele escreve aquilo que já ocorreu. Então, as coisas são justapostas conforme a sequência. O nome Agar é muito próximo da expressão fugitiva, ou aquela que foge, que é o texto que a gente vai analisar aqui no capítulo 16. E hoje, esses dias, nos intervalos do fórum que a gente estava participando, eu tirei um tempo ali, no meio dos debates, para analisar um pouco esse texto aqui. E é um texto muito rico. E eu gostaria de construir com calma, porque eu sei que nas minhas dificuldades, Deus vai falar contigo, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 16,
eu gostaria de entrar no versículo 6, versículo 7, aliás, em diante, que foi onde eu parei daquilo que eu já falei lá na congregação, e olhar para H. O versículo 7, e eu fiz as minhas anotações, a gente vai começando feito Toyota velha, irmãos, bem devagar, depois a gente acelera um pouco. O capítulo 16, eu cito para vocês aqui, o versículo 7 em diante, diz que o anjo do Senhor, e eu acredito que a maioria das versões da Bíblia, dos irmãos aí, apresenta o anjo do Senhor com A maiúsculo. É a primeira vez de tantas outras que o anjo do Senhor vai se manifestar. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. H, ela é tirada do Egito e ela é anexada ao clã de Abraão. Abraão, na Bíblia, você lê isso no capítulo 11 do livro de Gênesis, Abraão, ele tem um pai chamado Terá, ele tem 2 irmãos chamados Naó e Harã. As Escrituras diz que Harã morre e Terá, em função disso, se transfere de Ur do Caldeu para uma terra chamada também Harã. É claro que quando você lê o texto e você consegue compreender a construção bíblica, você percebe que o nome daquele local é dado por Terá em homenagem ao seu filho que falece. Ele estabelece esse local com o nome de Harã. A Bíblia diz que ele leva consigo a Ló, e aqui eu preciso fazer uma correção, porque às vezes a gente pensa que Abraão cometeu uma falha ao levar Ló, e ele não comete uma falha. Ele não comete uma falha porque quando você vê o texto, quem leva Ló é Terá, que leva Abraão, que leva toda a família como chefe do clã de Terá. Quando Terá morre, Abraão agora torna-se o sucessor e passa a ser o patriarca deste clã. Então, existia uma obrigação legal, um costume de que agora ele cuidasse de Ló. As Escrituras Sagradas dizem, e Deus vai revelando a Abraão de forma progressiva, e eu preciso explicar isso, que nem sempre, ou na maioria das vezes, as revelações de Deus, elas são baseadas no crescimento da nossa fé. A gente cresce, Deus revela mais um pouco. A gente amadurece mais um pouco, Deus revela mais um pouco. Deus começa a revelar a Abraão que dele faria uma grande nação. Daqui a pouco ele amadurece um pouco na fé. Deus revela no capítulo 15 que esta nação sairia de um descendente dele, quando Abraão questiona a não existência de um herdeiro e transfere a possibilidade dessa bênção para Eliezer. Mas lá na frente Deus revela mais uma vez que essa descendência seria dele e seria de Sara. E aqui, um pouco antes dessa última revelação, entra H. E eu gostaria de raciocinar com vocês aqui. H é aquela que é agregada ao clã de Abraão. E eu citei aqui o texto do capítulo 12 e versículo 16. O nome dela significa aquela que foge. Preste atenção numa coisa. H, ela é serva. Apesar de lá em Gálatas, nas versões no português, usar muita expressão escrava, mas a gente tem que compreender que escravidão é gênero e servidão é uma espécie desse gênero. Naquela época, a escravidão ela não era como a escravidão que foi a escravidão mais moderna. Não era uma escravidão baseada em cor de pele. Era uma escravidão que ela tinha um aspecto de alienação judiciária, que seria aquelas escravidões dos conquistadores, daqueles que conquistavam militarmente e tornavam alguns escravos para trabalhar nas obras públicas, para trabalhar no templo, aqueles que cometiam crimes. E você poderia ter aquela época que a gente aprende história aí, os que estão fazendo Enem, né, o período da servidão, da escravidão de coveia, a prestação de serviço forçado. E agora você vai ter a escravidão do ponto de vista de serva, porque preste atenção comigo. H, ela é escrava no Egito. Se ela é escrava no Egito e ela é egípcia, o tipo de escravidão de H, pelas leis, isso você encontra os mais jovens que gostam de estudar, você pode pesquisar na internet, no Código de Hammurabi,
nas tábuas de Ur, de Nuzi, você vai ver que esse tipo de escravidão para um egípcio era em função de débitos, de dívida. Quando alguém contraía uma dívida e não conseguia pagar aquela dívida, essa pessoa poderia se vender como servo a alguém e essa pessoa podia quitar a dívida. Só que no Egito, quando alguém se tornava, um egípcio se tornava servo ou escravo por esse tipo de modalidade, a partir de agora, toda a sua geração era uma geração de escravos, que não tinha direito a ter os seus filhos livres, que não tinha direito a adquirir bens, riquezas, prosperidade. Abraão passa com o seu clã no Egito e Agar, ela é inclusa no clã de Abraão. E agora ela faz parte da casa de Abraão. Agar, ela troca a servidão do Egito, a escravidão do Egito, que seria eterna, ou pelo menos até quando ela vivesse, e ela agora vai ser serva na casa de Abraão. E percebam que, do ponto de vista espiritual, isso é algo muito semelhante com a nossa situação. Porque na antiga aliança, a casa de Abraão era uma expressão de uma promessa futura que apontava para o próprio Cristo. Então a gente fala de um Israel material ou carnal, que apontava para um Israel espiritual. Então a gente consegue fazer paralelos com a igreja. E um dia alguém fez isso por nós. Alguém foi lá no Egito e nos tirou da servidão de Faraó, ou do mundo, ou de Satanás, e nos trouxe para sermos servos em sua casa. Não é assim, mulheres? Vocês estão aqui porque são servas de Deus. Um dia foram escravas no Egito, mas lá vai Jesus, passando lá no Egito, e recolhe você para fazer parte da casa de Deus. Hoje você faz parte da família de Deus. Antes escrava de Faraó, antes escrava do mundo, mas hoje você faz parte da família de Deus. Olha que privilégio de Agar. Que privilégio fazer parte do clã de Abraão, do pai da promessa, do herdeiro da promessa. Mas um belo dia ela cometeu uma falha. E aqui começa aquilo que a gente precisa observar do ponto de vista bíblico. Eu não vou nem olhar a parte de Abraão e Sarai, mas de Agar. Abraão, impulsionado por Sara, ele evoca um costume chamado o costume da esposa secundária. Quando você lê a Bíblia, você vai ver que tanto Raquel como Lia fizeram isso para procriar. Apresentaram as servas Bila e Zilpa para procriar filhos no nome dela para Jacó. O que Sara faz aqui é a mesma coisa. Ela oferece Agar para que Agar fosse uma esposa secundária e pudesse procriar filhos para ela e para Abraão. E o interessante é que, qual era o papel de Agar? O papel de Agar era ser serva. O papel de Agar, e o interessante é que o papel de Agar se assemelha muito ao papel de Eliezer, quase que uma mordomia, um papel exclusivo. Ela não era uma escrava de fora da casa, ela era uma serva de dentro da casa. A servidão dela não era uma servidão para aspectos agrícolas, para aspectos de luta, não, de maneira nenhuma. O trabalho dela era cuidar de Sara, era cuidar da família, era cuidar das coisas da casa de Abraão. Poderíamos dizer que era carregar água, se fosse hoje, lavar os pratos, arrumar a casa, conversar com Sara, ajudá-la no dia a dia, na organização da casa. E um belo dia, ela tem a proposta de agora gerar filhos. Ela tem a proposta, do ponto de vista de costume e de leis daquela época, Agar não comete nenhum erro. Nem Sara, nem Abraão comete nenhum erro do ponto de vista humano.
É lógico que Sara e Abraão cometem um erro do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de fé, mas do ponto de vista humano não. E Agar não tem nada a ver com essa história. Agar, ela é serva, e se ela é chamada para se tornar uma esposa secundária e gerar filhos, de certa forma isso é uma bênção. De certa forma, isso é uma expressão do reconhecimento por parte de Abraão e por parte de Sara dos excelentes serviços da serva Agar. E sabe de uma coisa? Do ponto de vista espiritual, nós também somos chamados para gerar filhos dentro da casa de Deus. Somos chamados para gerar bênçãos. Somos gerados para produzir dentro da casa de Deus. Somos servos, mas somos servos com uma capacidade muito alta de produção. As mulheres que estão aqui neste congresso são servas, não da casa de Abraão, mas da casa do pai de Abraão. Nós somos servos, todos nós somos servos, vocês são servas. E devemos nos sentir honrados e honradas em poder gerar para a casa de Deus, de poder produzir. Só que a gente não pode, pastores, perder a perspectiva e o foco de que gerando, engravidando, somos servos. E a gente não pode perder esse entendimento de que servo deve se comportar como servo. E o erro de Agar está aqui, porque Agar engravida e agora Agar despreza Sara. Essa expressão desprezo é como se ela, em várias nuances, mas eu vou citar uma específica, é como se ela já não quisesse assumir o papel dela de serva. E agora ela compreendesse, ou ela compreendia, que agora ela deveria ser vista como esposa. E a gente percebe isso nas expressões que Sara cobra Abraão. Sara, quando vai falar com Abraão, ela basicamente joga a culpa nele. Diz assim, olha, Deus seja juiz entre mim e ti. É como se ela tivesse assim, ó, deu ousadia demais. Apesar de Sara ter errado, mas ela joga para Abraão, está dando ousadia demais. Está dando muita folga a ela. Talvez Sara tivesse chamado Agar para exercer as suas funções do dia a dia, e Agar, com a barriga crescendo, com o útero desenvolvendo, aparecendo já o tamanho, ela começasse a desprezar Sara. Não compreendesse que o papel dela é papel de serva. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não existe, do ponto de vista espiritual, não existe nada maior do que ser servo na casa de Deus, meu irmão. É uma coisa tão espetacular poder ser servo na casa de Deus, que a Bíblia diz, quando Paulo vai revelar esse mistério do que é ser servo, Paulo utiliza Jesus como referência disso. Paulo, ele diz aos irmãos em Filipos, dizendo assim, olha, mesmo sendo Deus, não usou como direito o fato de ser Deus. Antes, aniquilou a si mesmo e assumiu a forma de servo. Olha, quando Paulo vai colocar a referência de servo, Jesus, ele faz isso também. Jesus disse, aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Jesus disse, quem quiser ser o primeiro tem que ser o quê? O último. Olha o paradoxo do cristianismo, meu irmão. Olha o que Cristo revela. E eu sei que todos nós estamos aqui sentados. E às vezes o homem, ele é movido pelo desejo de reconhecimento. Isso é da natureza humana. Quem não gosta de ser elogiado, quem não gosta de ser visto, quem não gosta de ser reconhecido. Mas sabe, uma notícia boa para você. Você que está aqui na casa, não na casa de Abraão, mas na casa do pai de Abraão, do Senhor das nossas vidas. Que privilégio ser reconhecida no céu como serva de Deus. Tem servo aqui nesta noite, meu irmão? Tem servo que foi resgatado aqui nesta noite? Meu irmão, acalma o teu coração. Pastor, talvez eu esteja vivendo essa crise de Agar.
A crise de estar produzindo muito e estar querendo ser visto por uma coisa. Não é errado H fazer isso, irmãos. Crescer, porque essa era a proposta. A proposta era crescer. Mas ela precisa produzir, não esquecendo de que é o quê? Serva. Você pode dizer para quem está do seu lado, diga assim, não esqueça, você é serva. Não esqueça, você é serva. Quem está aí atrás, ali, olha atrás, não esqueça, você é serva. Você é serva, você é serva, você é serva. Mas se, pastor, se eu crescer, continua sendo serva. Se eu produzir, continua sendo serva. Se eu prosperar, continua sendo serva. Continua sendo serva, continua sendo serva, continua sendo serva. Porque o maior dos senhores se tornou servo para fazer de você servo, serva, servo, servo de Jesus. Oh, glória a Deus. Onde é que estão os servos da casa de Deus aqui nesta noite? Onde é que estão aqueles que compreendem? Pastor, eu posso crescer? Pode, mas cresce sendo servo. H, meu irmão. H, vamos lavar os pratos, esposa secundária. H, arruma a cama, esposa secundária. Sara se sentiu desprezada, né? Tem alguns conceitos teológicos que chegam a dizer que essa expressão desprezo seria como uma palavra até de maldição, pela raiz da palavra que é empregada. Aí sabe o que acontece? Deus sabe o que é que faz. Deus sabe que muitas vezes a gente esquece da onde a gente saiu. E eu adoro, meus irmãos, eu amo a Bíblia, porque a Bíblia, ela termina revelando muitas coisas para a gente. Ela foge, porque Sara trata ela, a Bíblia diz assim que Sara oprime. E essa expressão oprimir tem variações, que, preste atenção, e às vezes acontece isso conosco. H é escrava no Egito, com perspectiva zero de liberdade, com perspectiva zero de crescimento. E agora ela sai de condição de escrava para se tornar serva na casa de Abraão. Lá no Egito, ela trabalhava como um escravo trabalhava, apenas para comer e dormir. Na casa de Abraão, o escravo tinha até a possibilidade, ou servo como Eliezer, de herdar os bens do Senhor. E Abraão diz isso, olha, eu não tenho herdeiro, o meu servo Eliezer vai herdar tudo, meu mordomo. Existia a possibilidade de crescer, de desenvolver, de gerar filhos que não fossem escravos, fossem livres. Olha a diferença da escravidão no Egito e a servidão na casa de Abraão. Às vezes a gente esquece isso. Nós lá saímos deste mundo, irmãos, porque éramos escravos do diabo. E a Bíblia diz, Paulo ele revela isso, que nós somos servos daquele que a gente se submete. Quando nós estávamos no mundo, nós éramos escravos do pecado. Agora, libertos do mundo, está dizendo isso em Romanos, agora libertos do mundo, nos tornamos servos de Cristo. Temos Senhor. Quem é servo, tem Senhor. Quem é serva, tem Senhor. E servo e serva não faz o que quer, faz o que o Senhor dele ou dela quer. Vou perguntar mais uma vez, tem servo aqui nesta noite? Então levanta as tuas duas mãos assim e adora o teu Senhor. Oh, glória a Deus. Deus é tão bom, irmãos. Sabe qual é a ideia de H? Tem umas verdades nesse texto, que a Bíblia diz assim, que o anjo encontra H no caminho de Sul. Eu vou te revelar uma coisa aqui. O caminho de Sul era o caminho que apontava para a direção nordeste, em direção ao Egito. O caminho de Sul, em que ela estava entre Cádiz e Beredes, revelava que H estava retornando para o Egito. Por isso que eu fiz questão de mencionar aqui a diferença da escravidão lá para cá. Olha que loucura. Ela é afligida. Sara aplica a ela castigos que não poderiam ser aplicados a uma serva, porque ela de serva passa a postura de esposa secundária,
E agora Sara humilha ela, tirando ela de esposa secundária, de serva para escrava. E ela é afligida e ela lembra da escravidão. O que é que ela faz? Ela quer voltar para o Egito, ela vai para o caminho de sul. Retornar para o Egito. E ela para num poço entre Cádiz e Berebe. Cádiz ou Cádiz Barneia, como vocês queiram. Que tem aqui, não é um assunto, mas esse lugar é o lugar onde dos 40 anos que Israel passa no deserto, são 38 anos em Cádiz Barneia. 38 anos lá. E tem um porquê disso aqui. E ela vai, e o anjo encontra ela. E eu acho interessante, é o anjo do Senhor, e todos sabem que aqui é uma manifestação do próprio Deus. Diz assim que encontra ela e ele faz uma pergunta a ela, que chama ela para uma reflexão. Ele pergunta assim, ali é o Egito, aqui é o clã de Abraão. Ele pergunta para ela, da onde tu vens e para onde tu vais? Não é brincadeira não, irmão. O anjo disse assim, é como se ele tivesse assim, reflete, Agar. Reflete da onde tu estavas. E a loucura que tu estás fazendo para onde tu vai. E sabe o que eu acho interessante? Olha para o texto. Vou largar aqui as minhas anotações. Olha para o texto. Versículo 8. Olha para o texto do versículo 8. Por que ela foge de lá? Porque ela queria ser esposa secundária, reconhecida como esposa secundária. Mas ela era o quê? Serva. Agar era o quê, minha irmã? Mais alto. Agar era o quê? Você é o quê? Eu sou o quê? Nós somos o quê? E Agar quer fugir porque ela não quer mais ser serva de Sarai. Aí o anjo encontra ela, o anjo do Senhor, e olha que o anjo diz a ela. Versículo 8. E disse o anjo, Agar. Vamos repetir? O que é que disse o anjo? Agar. Você pode dizer mais alto. Agar. Não diga Sarai, esqueça Sarai. Só o que ela era. Agar. Agar. O anjo para, já olha para ela e diz, Agar, serva de Sarai. Vê que negócio maluco, meu irmão. Ela está fugindo porque ela não queria ser serva. Mas o anjo do Senhor está lembrando a ela, Agar, tu és serva, Agar. Tu és serva. Agar, tu és serva, Agar. Agar, tu está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você? Agar está saindo lá do clã de Abraão e apontando para o Egito. E no meio do caminho o anjo do Senhor desce e diz a ela, Agar, tu és serva, Agar. Agar, tu és serva, serva não volta para da onde o seu Senhor tirou, Agar. Agar, serva não volta para o Egito, Agar. Oh, na Shuriacaia, nobre anaia, na Bachurité. Oh, Espírito Santo de Deus, trabalha nos corações. Aí olha, serva. Você é serva, meu irmão. Serva não vai fugir para o Egito por causa de luta, nem por causa de aflições. Pastor, Sara estava certa, estava não. Agar estava certa, não estava não. Mas meu irmão, não interessa se está certo ou se está errado. Você não pode voltar para o Egito. Por que você não pode voltar para o Egito? Porque você é o quê? Serva de Sarai. Serva de Sarai. Agar, serva. Oh, glória a Deus. Por isso que a gente não volta, meu irmão. O negócio está difícil na casa de Abraão, mas a gente não olha para o Egito, não. Está doendo, está machucando, mas a gente não olha para o Egito. Olha que coisa linda. Olha, lembrar para ela, tu é serva, Agar. Agar, tu é serva, Agar. Eita, irmão. Está pensando em desistir, está pensando em voltar para o Egito, volta não. Você é servo.
Tá difícil, tá difícil. Tem derramado lágrimas pelo teu esposo, pelos teus filhos, pelo teu parente, mas não volta para o Egito não, meu filho, você é serva. Deus tem visto você por esses caminhos, serva. Deus tem contemplado cada passo que você está dando, você é serva. Serva não volta para o Egito, serva continua na casa de Abraão. Oh, glória a Deus! Agar, serva de Sarai. Meu irmão, isso é música, meu irmão. Isso é música. Já pensou Deus dizendo o teu nome assim? Servo. Irmão, coisa linda. Alisson, meu servo. Tu vistes o meu servo Jó. Sabe que nós estamos vivendo uma época, irmãos, que dá visibilidade. Todo mundo quer ser visto. Instagram, Twitter, Facebook. Eita, todo mundo quer ser visto. Mas o único lugar que precisa ver você é o céu, meu irmão. Tu viu? Estava onde, menino? Eu estava passeando aí. Não, mentira. Satanás mentindo. Não estava passeando, não. Aí Deus sabia que ele estava olhando. Aí Deus disse, tu viu o meu servo Jó? Por acaso tu viu meu servo Jó? Lógico que é um trocadilho de Deus. Eu sabia, como se Deus dissesse, eu vi você observando ele. Porque o diabo estava olhando Jó. E Deus estava olhando o diabo e Jó. Por quê, meu irmão? Porque quem é servo, quem é serva, quem é servo, o olhar de Deus acompanha ele, acompanha ela. E a gente vai mostrar daqui a pouco. Ei, servo e serva de Jeová! Os olhos dele te acompanham, servo. Oh, Shurianaya, couve a Dubrianai, Dubra Shurikai. La couve a Dubria, Shurianaya, couve a Dubrianai. Tem gente olhando para você, meu irmão. Eu acho bonito o tema que foi colocado ali. Muito bonito o tema, mas a gente vai, então vamos mandar um pouco. Oh, Agar, serva de Sarai. O anjo do Senhor sabia onde ela tinha saído. De onde tu vens, para onde... Irmãos, às vezes a gente precisa fazer uma reflexão. É uma loucura trocar a casa de Abraão pelo Egito. A mulher está indo para o Egito, está voltando. Né? Olha que coisa interessante aqui no versículo 8. Ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Essa frase, ela expressa um reconhecimento de Agar que estava errada. Essa frase representa o quebrantamento de Agar. Ela estava indo para o Egito, mas ela sabia que estava errada, pastor. Tanto sabia que ela estava errada, que a resposta é muito clara. De onde vens, para onde vai? E ela responde de pronto, eu fujo da minha senhora Sarai. Ela reconhece que é serva. Mas ela estava tão envergonhada por ter sido rebaixada, que ela prefere voltar para o Egito do que encarar a vergonha. Do que encarar a aflição. E às vezes é assim. Às vezes o coração está tão apertado que a gente prefere desistir do que encarar a realidade. A gente prefere voltar, parar, retroceder do que encarar a realidade. E nem sempre, quando a gente pensa em parar, é porque a gente quer. E ela não quer porque ela reconhece. Ela declara com todas as palavras, fujo da minha senhora. Ela reconhece. E isso me explica claramente aqui, para quebrar qualquer doutrina de predestinação, aqui explica claramente porque o anjo do Senhor desce. O anjo do Senhor desce porque Agar não tem força para ficar, irmã Josi. O anjo do Senhor desce porque ela tomou uma atitude impulsiva e talvez não quis voltar. E aqui vai a beleza dessa história. É porque quando a gente não tem força, quando a gente desiste da gente mesmo, Deus, ele sonda o profundo dos corações.
Ele vai lá na alma e ele interpreta aquilo que você é incapaz de falar. Aí o que eu acho interessante é que a Bíblia diz: o anjo do Senhor encontrou, e ele estava ali por acaso. O capítulo 21 do livro de Gênesis diz que Agar entrou no deserto errante, desorientada. A atitude é diferente aqui, ela sabe para onde vai. Não quer ir, não tem desejo de ir, mas vai. E Deus sabe o desejo do coração de Agar. Deus sabe que a atitude dela não expressa o que ela sente. Aí o anjo do Senhor vai ao encontro dela. Quando a gente não tem força para muitas vezes fazer o certo, aí vem Jesus, meu irmão, ao nosso encontro nesta noite. E abrindo esse congresso de mulheres. O próprio Deus desceu aqui nesta noite para buscar você no deserto, para encontrar você no deserto. Agar. Irmão, olha que coisa interessante. Eu vou pular os processos aqui, por vários motivos, o que eu estou muito cansado. E outro que está tarde. Agar, ela diz uma coisa interessante. Olha o texto aqui, o que Agar diz. Deixa eu te contar uma coisa. Antes de eu entrar nesse pensamento. O anjo diz assim a ela: Agar, serva de Sarai. Preste atenção, Agar. Tu irás gerar um filho. E ele diz que vai multiplicar a descendência dela. Aponta para um futuro. Em nenhum momento o anjo do Senhor traz uma palavra para ela de calma. Em meio à aflição. Ele não disse que se ela voltasse para lá, as coisas iam mudar. Ele não disse isso. Ele apontou para uma promessa futura. O que ele fez com Agar foi tirar a mentalidade de Agar nas circunstâncias. Ele tirou da mente de Agar, ele tirou do pensamento de Agar as humilhações do passado ou do presente. E pediu para Agar focar a mente dela na promessa, em coisas futuras. E é isso que muitas vezes a gente erra, povo de Deus, povo lindo de Deus. É porque às vezes a gente coloca o nosso coração nas aflições presentes, nas dificuldades do passado e do que a gente vive hoje. Por isso que Paulo disse, quando ele vai escrever um dos lindos hinos dele, ele diz assim, que as momentâneas e passageiras tribulações não podem jamais se comparar com aquilo que vai ser revelado, jamais. Nenhuma luta que você passa neste mundo pode fazer você perder o foco na promessa. Nenhuma luta do presente e do teu passado pode fazer você esquecer da promessa que te aguarda. Agar, pensa na promessa, Agar. Mulheres, pensa na promessa. Pastor, eu estou passando luta. Começa a pensar no céu. Já começou a imaginar como vai ser naquele dia. Tem tanta coisa para ser revelada de Deus. Irmã, a gente só foca aqui. Todo mundo quer as coisas aqui, mas esquece que existe algo maior a ser revelado. Aí o anjo chama Agar. Agar está pensando demais nas dificuldades. Pensa na promessa, Agar. Foca na promessa. Aí ela vai olhar e ela vai dizer assim, para terminar, cadê? Vem. Eu não consegui conectar, não. Fica de pé, eu não consegui conectar, não. Hoje não deu. Mas vem, levanta aqui, em nome de Jesus. Olha o que ela vai dizer. Pensa comigo. Ela vai dizer assim, escuta isso. Preste atenção para mim. Eu quero que você saia daqui com essas coisas na mente e no coração, gravado. Ministração boa, como diz o pastor Gesiel, são ministrações que você daqui a 5, 10, 15 anos lembra. Pensa comigo. A Agar, ela está lá e ela diz assim. Não vi eu. Agar diz assim, não vi eu aquele que vive e me observa. Eu estava olhando ali o tema e eu gosto muito da expressão que diz assim. E depois ela fala, Be'er Lai Roi, poço do vivente e do observador. É diferente, pastor? Porque vocês vivem, os senhores vivem, nós vivemos. Mas a expressão vivente ali no texto não está falando de alguém que tem vida.
Apenas. Porque um jumento, se tivesse ali, tem vida. Uma planta ali no deserto, tinha vida. Um inseto, tinha vida. Mas ela chama Be'el Lahai Roi. Ela diz, poço do vivente. Pastor, qual é a diferença? Porque ele não apenas está vivo, ele é a própria vida. No texto, ele não se revela como alguém que apenas está vivo, mas como alguém que é a própria vida. Aí ela diz assim, não vi eu neste lugar aquele que é vivente, ou seja, que é vivo e é a própria vida. Aí depois ela diz assim, o meu observador. Não é só aquele que vê. Porque eu estou vendo muita gente aqui, irmãos. Mas observar é diferente. O que ela quis dizer? Ela quis dizer que Deus é aquele que é vivo, mas é a própria vida. E ao mesmo tempo Ele não só é aquele que vê, mas é aquele que observa. Que todos os dias está olhando para você. Está enxergando você. Em cada detalhe. E uma das raízes da expressão de Be'el Lahai Roi é aquele que arquiteta, aquele que planeja. Agar estava preocupada com as ofensas feitas por Sarai no passado. Mas Deus estava planejando tudo para Agar. Be'el Lahai Roi. Ele está vivo e é a própria vida. E Ele observa você. Ele sabe cada pensamento que você tem, cada passo que você dá, cada palavra que você diz. Ele é aquele que escreve a tua história. Ele já tem a maquete, o projeto na mão. Ele só está aproveitando e trabalhando junto com você para construir aquilo que Ele projetou. Por isso não foge ninguém, meu irmão. Está ouvindo? Não foge ninguém. Aí depois ele diz, volta. O que é que ele diz? Volta e te humilha. Porque é melhor humilhado na casa do pai do que escravo no Egito. Você é serva. Aí ela diz assim, não vi eu neste lugar. É por quê, irmãos? Porque às vezes, irmã Jairã, que bom ver, irmão. Às vezes a gente só quer ver Deus quando tudo vai bem. A gente só quer enxergar Deus quando a gente tem saúde, quando a gente tem emprego. E foi isso que ela disse. Não enxerguei eu nesse lugar. Que lugar era? O lugar da aflição dela. Ela não enxergou Deus ali. Mas Deus enxergou ela no Egito. Mandou Abraão lá. Trouxe Agar. Enxergou Agar na própria casa de Abraão. Enxergou Agar no caminho. Deus enxergou. Olha a dele acompanhando Agar. Assim é Deus, meu irmão. Deus enxerga você nos momentos bons e nos momentos difíceis. Eu não sei se você já teve aquela sensação de sentir que alguém está te olhando e de repente os olhares se encontram. Às vezes é constrangedor, né? Tem alguém observando você, você olha, é constrangedor. É isso que você tem que fazer nesta noite. Foi isso que o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui nesta noite. Só que não vai gerar constrangimento, vai gerar um sorriso e uma alegria na tua alma. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Que Deus está olhando você e está na hora de você cruzar o olhar e encontrar o dele. Aí ela diz assim, não vi eu, aquele que me observa neste lugar. Ei, serva de Deus, começa a virar o teu olhar para ele, porque ele nunca desviou o olhar de você. Nunca desviou o olhar de você. Be'el Lahai Roi. Ele é o Deus que vive e me observa. Vamos louvar? Eu quero que tu cante com a tua alma, crente, porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. Nada de cantar, mas pastor, eu não canto muito bem não. Eu também não, mas vamos cantar para Ele. Vamos adorar a Ele e vamos cruzar os nossos olhares com Ele. Enxerga Ele, o olhar de amor, olhando para H. Eita fugitiva. Ele te observa nesta noite, meu irmão. Quero cantar 2 hinos, meu irmão, com você, com as mulheres. Você que está passando aí, nós vamos louvar a Jesus. Deixa o Espírito Santo envolver você nesta noite
e louva com a alma. Comece esse negócio aí. Quero te adorar, Bela e Roy. Quero te dizer que te amo, Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Ele vive. Você pode cantar. Posso crer no amor. Um lindo coral. Levanta a tua mão e canta. Porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Isso. Canta, crente. está nas mãos de Deus Jesus, que vive está. Deus enviou Canta, crente. seu Filho amado Lá no Egito para buscar você, H. para morrer em meu lugar. Glória. Na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de Deus Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei Olha que coisa linda. Sem medo. terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive
começar a cantar, eu vou fazer o convite. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus nesta noite? Já entra com o hino aí. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus nesta noite? Tem alguém que quer encontrar ou ser encontrado pelo Bei Loi Roi? Lai Roi? Alguém nesta noite? Não? Olha, escuta isso. H disse assim: não vi eu neste lugar aquele que me observa. Aí ela diz: Be Lai Roi. Deus cuida e Deus observa. Deus cuida de você, filho. Deus cuida de você. Canta conosco. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, E parece